Perguntamos à Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos sobre a posição da Igreja Católica quanto a Jesus ser casado. Eles disseram que não havia doutrina oficial nessa questão, mas que na opinião da Igreja ele não foi casado porque isso não está nos Evangelhos. É bem verdade que a Bíblia não diz que Jesus era casado, mas por outro lado também não diz que era solteiro. Perguntamos a todo tipo de historiadores se isso seria possível e obtivemos opiniões variadas. Eu acho inteiramente plausível pensar que Jesus pudesse ser casado. Era uma prática comum para um homem judeu e era também normal não mencionar que ele tinha uma esposa. Teria sido incomum que um rabi não fosse casado, mas o peso das evidências que nós temos me sugere o contrário, que de fato ele era um celibatário. Tudo que temos em tradição na igreja sugere que Jesus era solteiro. Existe alguma evidência na Bíblia, alguma coisa que nos informe ou diga se Jesus podia ou não ter sido casado? Não. Nada em contrário? Não há nada. O que não quer dizer que... Eu não estou dizendo que é impossível que ele pudesse ter sido casado. Seria possível ele ser casado? Sim. Isso ameaçaria sua divindade de algum modo? Não, na minha opinião. A menos que você encare intimidade sexual dentro do casamento como algo pecaminoso ou corrupto. Então a resposta à sua pergunta é não. Jesus poderia ter sido casado sem que tivesse que abrir mão de nada para isso. E ainda poderia ser o Filho de Deus? Sim, e sem nenhum comprometimento na fé histórica da igreja nele, como verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Jesus fez muitas coisas que são muito humanas, o que não diminui sua divindade. Eu acho que não iria necessariamente afetar sua divindade se ele fosse casado. Nem o Dr. Bock, nem o Padre McBrien acham que Jesus foi realmente casado. Eles dizem que fortes evidências disso são encontradas na Bíblia. Um dos primeiros escritos que temos é do apóstolo Paulo, que não tinha nada a esconder e foi perguntado a certa altura se ele teria ou não o direito a ter uma esposa. O Dr. Bock está falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está meio que se queixando, meio reclamando sobre o fato de que ele queria ter se casado. Ainda assim, o romancista Dan Brown alega que as evidências de que Jesus era casado e casado com Maria Madalena são ainda mais convincentes. Então, onde o senhor encontrou, em suas pesquisas, informações que o levaram a crer que ela era de fato a esposa de Jesus? Naquele tempo, na história, um homem judeu que não fosse casado teria sido mencionado. Isso seria praticamente um pecado. E, no entanto, não há menção disso. No judaísmo não se podia não ser casado no primeiro século. O normal, a regra, era casamento. Eles nem tinham uma palavra para solteirão em seu idioma. Margaret Starbird é autora de vários livros em que Brown se apoiou para escrever o Código da Vinci, mas ela não é estudiosa bíblica nem teóloga. Era incumbência de um pai encontrar uma noiva para seu filho antes que o rapaz completasse 20 anos. Assim, seria quase sem precedentes alguém permanecer sem se casar no judaísmo. Mas isso não é tão claro quanto Starbird e Brown gostariam de acreditar. Embora fosse incomum um judeu permanecer solteiro, não era algo sem precedentes. Os chamados pergaminhos do Mar Morto encontrados aqui nestas cavernas no deserto próximo a Jerusalém deixam isso bem claro. Esta era toda uma comunidade de jovens judeus que dedicaram suas vidas a Deus. E os pergaminhos parecem nos dizer que todos eles eram solteiros e celibatários. No entanto, há outra coisa que Starbird nos mostrou e se tornou intrigante. No Evangelho segundo João, Maria Madalena está chorando sozinha no jardim perto da tumba, quando é surpreendida por alguém que se revela ser Jesus ressuscitado. Ela o chama e ele diz a ela: "Não me toque." Aparentemente porque ele ainda está num estado entre vida e morte. Maria Madalena queria abraçá-lo. E ele disse: "Não me toque, eu ainda não subi até meu pai." Em outras palavras, ele havia entrado em uma nova forma de existência.
Esta cena tem sido pintada ao longo dos séculos por grandes artistas ocidentais sob o título Non me tangere, do latim, não me toque. Mas a versão mais antiga dos evangelhos em grego diz algo um pouco diferente. Em grego foi dito, não me abrace, que é um verbo muito mais íntimo. Em outras palavras, ela iria mesmo abraçá-lo e ele diz que não o abrace. E esse tipo de abraço teria sido incomum se não fosse entre um homem e uma mulher, quer dizer, marido e mulher? Sim, porque eles tinham tabu sobre mulheres tocando um homem que não fosse seu próprio marido. Isso é parte do que torna esse relato tão chocante. Mas Darrell Bock diz que isto não sugere que Jesus e Maria eram marido e mulher. É apenas um ato seu único de devoção, sem a preocupação sobre o que as pessoas pudessem pensar sobre isso. A maioria dos estudiosos bíblicos que consultamos concordam com a avaliação de Darrell Bock, mas encontramos um que acha que a cena no jardim poderia indicar um relacionamento íntimo entre Maria Madalena e Jesus. Ela não foi com seus dedinhos dizendo, puxa, você é real. Ela queria abraçá-lo. E não há nada de errado com isso. De fato, se alguém viesse dizendo, olha, agora nós temos evidências conclusivas, reais, de que Jesus foi casado. Adivinha com quem? Eu diria que só poderia ser com Maria Madalena. Se ele fosse casado, isto seria óbvio. Seria com ela. Ah, sim, com toda certeza. Está escrito que na noite anterior à sua morte, Jesus reuniu as 12 pessoas mais próximas a ele para a última ceia em Jerusalém. Séculos depois, Leonardo da Vinci pintaria esta cena como ninguém mais fizera antes. Cristo, na véspera de sua execução, dizendo a seus amigos que ele estava prestes a ser traído. Mas teria Leonardo escondido uma mensagem nesta pintura? Algo que passou desapercebido por gerações? Pistas sobre um relacionamento com uma mulher a quem a história marcou como prostituta, Maria Madalena. Eu soube sobre Maria Madalena e Leonardo da Vinci pela primeira vez há 15 anos. Um dia, nosso professor iniciou a aula nos mostrando um slide da Última Ceia, que era uma pintura que eu achava que compreendia muito bem. Muitos apontaram algo que eu achei uma omissão um tanto óbvia, a aparente ausência na pintura do cálice de Cristo. O cálice ou taça que a Bíblia diz que Jesus usou naquela noite, há muito dizia-se ser o Santo Graal. A relíquia perdida que se acredita ter sido retirada de Jerusalém e escondida na Europa por séculos. O cálice no qual os discípulos supostamente tomaram o vinho, por alguma razão, Leonardo da Vinci preferiu omitir. Não há cálice, nem nenhum taça. Cálice. Então a classe toda ficou perplexa, pensando, isso é estranho. Quando o professor disse, ou talvez esteja, talvez o Santo Graal esteja aí. E sua crença era que o Santo Graal estava na pintura de Da Vinci da Última Ceia. Ele disse, se vocês olharem para a mão direita de Jesus, aí está o Santo Graal, e seu nome é Maria Madalena. Viveu em Florença no século XV. Era uma cidade de gênios controvertidos. Botticelli, Michelangelo. Leonardo era conhecido pela sutileza de seus desenhos e suas ideias incomuns. Que tipo de pessoa era? Como era sua personalidade? Bem, é muito difícil dizer. Era um indivíduo recluso, era um intelectual bastante comprometido e dedicado. Efetivamente não sabemos muito sobre sua vida, porque não foi muito o que escreveram sobre ele enquanto viveu.